processo de transformação. Somente a verdadeira humanidade. Esse é um processo que começou em 21 de dezembro de 2012, naquele famoso fim do mundo maia, que era realmente o fim do mundo, mas uma outra conotação que nós aqui, ignorantes, nós não sabemos. Esse é um processo que começou em 21 de dezembro de 2012, no início da era de Aquário, que será totalmente concluído no início de 2026. Eu volto aqui para explicar isso. É um processo no qual nem todos terão sucesso, principalmente quando a alma ainda é muito jovem e inexperiente. Nem tanto, porque muitas vezes a alma é até antiga, mas persistiu e persiste no mal. Alguns terão sucesso com muito esforço e outros terão sucesso com relativa facilidade. As almas antigas, com muita experiência, que intuitivamente apoiam o seu corpo em sua transformação da melhor maneira possível. Porque não é só em ter que cuidar não só da consciência, do espírito, mas também do corpo. Né? Então, voltando aqui, a verdadeira humanidade. Aqui o autor deve se referir àqueles que, a verdadeira humanidade, aqueles que realmente estão preocupados com o alargamento da consciência, reforma íntima, toda aquele atividades, ações que levam à expansão da consciência. E diz aqui que será concluído no início de 26 pelo seguinte: todos vocês, ou a maioria, já deve estar ouvindo demais falar nesses que os tempos vindouros, próximos, serão difíceis. Por quê? Dentro do cronograma, a partir de 2027, a Terra já vai estar dentro de uma vibração, um nível de vibração que já é praticamente próprio da quinta dimensão. Para isso acontecer, precisa que todas as pessoas que persistem no mal, ou pelo menos a grande maioria delas, sejam removidas da Terra. É um processo de Deus. Então, é importante que nesses próximos 2 anos, principalmente esse ano, esteja bastante preparado, psíquico, mentalmente, fisicamente. Arrisco até dizer, reserva de alimentos e água em casa, para chegarmos em 26 encarnados, se Deus quiser, e aptos a ajudarmos aqueles que realmente vão precisar. E podemos ter certeza, muita gente, dentro da nossa própria família, no entorno, vai precisar do apoio nosso, que estamos, graças a Deus, um pouquinho na frente da grande maioria. Estamos nos movendo da terceira dimensão da matriz satânica. Isso aqui nós vamos ver, continuando as outras lições que nós estamos tratando anteriormente. Da matriz satânica para a quinta dimensão. E essas criaturas satânicas que ainda nos dominam, e de fato nos dominam em todo o setor da sociedade, da nossa vida, estão orientadas apenas para a quarta dimensão e, portanto, nos deixarão, porque não somos capazes de sobreviver nas altas vibrações da quinta dimensão. Hoje nós temos a terceira e a quarta dimensão que se interpenetram, né? E
à medida que o que vai entrando na quinta dimensão, ela vai ficando cada vez com menos importância, também tende a desaparecer, assim como a Terra é de terceira dimensão, também o espaço de quarta dimensão. Muitos já alçaram o voo, sem que percebessem isso, e foram substituídos por clones e ciborgues. Isso dentro da política, da geopolítica mundial. Né? Que muitos daqueles que nós estamos vendo andando para lá, para cá, na verdade não são mais eles, já foram derrotados. Então tem clones, tem ciborgues, tem massa, por exemplo, no Brasil. Não tem muitas surpresas. Portanto, os nossos corpos precisam mudar e se adaptar às novas circunstâncias. Isso é a transformação. Quer dizer, a transformação não é só no espírito, né, nos nossos corpos, os 3, 4 corpos que nós temos fora do corpo físico. Ou também o corpo físico vai sofrer mudança. A mudança nos nossos corpos físicos só vão ter conclusão na hora em que nós formos para a quarta dimensão, se Deus quiser e permitir nós voltarmos, aí nós já sabemos nos corpos de quinta dimensão. E o que são esses corpos de quinta dimensão? Na terceira dimensão, a estrutura molecular do nosso corpo, ou melhor, o elemento que controlava o nosso metabolismo, que era o carbono, o elemento carbono, composto por 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons, 666, e foram usadas apenas 2 fitas de DNA. Nós tínhamos mais que 2 fitas. Só que, naquele episódio do Jardim do Éden, da maçã, nós perdemos uma fita, ficamos só com 2. O necessário suficiente para nós mantermos vivo e correr atrás do trabalho para sobreviver. Nós na quinta dimensão, a nossa estrutura molecular cristalina consistirá em silício, com 9 elétrons, 9 prótons, 9 nêutrons, 999, um número de luz, enquanto que o outro 666, o número fatídico do mal. E isso também voltaremos a reconquistar as 12 fitas de DNA, não só mais 3 que aquele personagem Henk nos dotou nas suas transformações físicas de acordo com o mundo espiritual, que perdemos posteriormente. O nosso corpo precisa passar por essa mudança. De uma característica 666, a muitos ligam esse número satânico, né? E para 999, que é alguns que é o número ligado a Jesus. Por essa mudança, ao mesmo tempo, a frequência vibracional, vamos voltar à frequência que é a razão essencial que todo mundo precisa saber, em maior ou menor grau, mais detalhe, está consciente que nós temos de vibrar. Nós vibramos, nós temos de vibrar cada vez mais alto. Como? Nós vamos lá. Ao mesmo tempo, a frequência vibracional da nossa Terra também está mudando. Já estamos no meio dela. Se você conhece a frequência Schumann, sabe o que eu estou falando. Vamos voltar. Na terceira dimensão, a nossa Terra, até 2012, vibrava com um máximo de 7,4 Hz. Hertz é uma medida de vibração. O que é a vibração? Imagina uma linha reta e uma onda
que essa linha reta divide essa onda em duas partes. 1 Hz é quando essa onda faz isso em 1 segundo. Quando ela faz isso em 2 segundos, 2 Hz, e assim vai. Quanto mais Hz, mais velocidade. O que é bom para nós? A baixa frequência, que nós tivemos isso durante dezenas, centenas de milhares de anos. Não, nós temos que aumentar a nossa frequência. Como? A frequência da Terra, que era a nossa própria frequência, de 7,4 Hz, na quinta dimensão, estamos impondo uma constante de 51 Hz, 50 Hz. Nós vamos pular de 7 Hz para 50 Hz. Isso significa o quê? Nós estamos acelerados aqui no corpo, podemos lá para cá? Não. Podemos estar sentadinho, sem correr, não? E nossa duração 150 Hz, 40 Hz. Ou hoje, que a Terra saiu em 2012 de 7,4, hoje, nessa evolução que nós já estamos tendo, nós estamos por volta de 38 a 40 Hz. Com picos de 30, 35, 40, 50, 60 Hz. Por exemplo, tem pessoas que sentem mais, pessoas que sentem menos. Essa atmosfera, mudança de atmosfera, a vibração da Terra. Por exemplo, essa noite eu acordei, como sempre acordo às 3 horas da manhã, posso voltar a dormir? A cabeça minha estava explodindo, ruído no ouvido, porque é 24 horas agora, ruído no ouvido. É como se fosse aquelas televisões antigas, ligadas sem ter canal nenhum. Só que essa madrugada estava muito forte demais. Aí hoje estou vendo o levantamento da frequência Schumann. A frequência Schumann chegou a 59 Hz, ontem estava a 40 e poucos, e 24 horas atrás tivemos uma explosão solar de grau X, que é a mais alta. Então, juntou isso tudo, afeta a frequência da Terra. Seu Fernando, isso pode acarretar flashes de luz nos olhos? Olha, nossos vários corpos, até chegar ao corpo espiritual, absorve isso de uma maneira assim, de uma maneira assada. Isso no corpo físico, com ruído no ouvido, e se a pessoa não tiver equilíbrio, vai sofrer demais, porque 24 horas aquele ruído no ouvido. Então, às vezes, precisa até ter um barulho em volta, uma música, qualquer coisa, para fazer esquecer um pouco. Eu não estou acostumado com anos, mas pessoas não muito equilibradas podem sofrer. Se bem que quem tem ruído muito forte é porque já está no caminho do equilíbrio. Quer dizer, tem condições mais de suportar. Bem, mas isso, esses flashes de luz, é possível. Por exemplo, esse flash que nós tivemos no Sol, umas horas atrás, no X, é muito, quer dizer, deve ter afetado muita gente, muito mais do que eu. Recentemente, fomos expostos a vibrações de 80 Hz em curto período, muito mais do que isso, chegou até 120, pico de 120 Hz. Então, a pessoa, se ele é uma pessoa desequilibrada, ele sofre demais. O escuro, sofre demais. Ele está vibrando em 4 Hz, 5 Hz, 7 Hz, de repente pula. Né? A média hoje, eu estava vendo no estudo, que a média hoje está na base, nessa evolução, chegamos atualmente a 38 Hz.
Só que a vibração que já é considerada quinta dimensão é 40 Hz. Para dar crédito a essa média que foi tirada, nós estamos a 2 Hz de uma vibração de quinta dimensão. Mas isso aí precisa de outras averiguações. O nosso corpo tem de se adaptar a esse enorme aumento de frequência. E é por isso que falamos em ascensão. Temos de tentar entrar em ressonância com as vibrações crescendo. Isso pode ser ajudado. Essa ascensão, vamos dizer, nesse aspecto, que nós estamos tratando agora, é esse aspecto da ascensão vibracional do corpo físico e nos demais corpos que nós temos, que é o corpo espiritual. Quer dizer, a ascensão é muito mais do que isso. Nós, seres humanos, precisamos vibrar no nível alto para adaptar os nossos corpos às frequências em constante elevação. Isso é importante para nos transformarmos com sucesso em nosso caminho para a quinta dimensão. Então, nós estamos tendo 35 anos, que é isso que vai manter completamente já na quinta dimensão total a 2050, para nós nos adaptarmos, que muitos achavam que era lentamente, na realidade não é lentamente, está indo muito rápido. E podemos ajudar com isso. Aí vem agora umas dicas práticas de como nos ajudar com o aumento de frequência. Nesse aumento de frequência, nós estamos nos referindo àquela humanidade que lá no início do texto, de uma parte da humanidade. Então, estamos tratando dessa parte da humanidade. Por quê? A outra parte que não está preocupada com isso, que vai viajar longa distância para outras galáxias, isso aí tanto faz, tanto fez, frequência chuma, tudo bobagem, existe. O mais importante é a novelinha da rua das 8 horas. Podemos ajudar com isso, pois há animais e plantas que vibram em frequência alta e, portanto, nos apoiam em nossa ascensão. E segundo é considerado já, as plantas e os animais já estão vibrando em quinta dimensão. Nós, humanos, ainda não. Então, se tiver aqui uma pessoa iluminada, realmente iluminada, sentadinho aqui, a iluminação dele abrange a todos nós. Nós, inconscientemente, passamos a vibrar junto com ele. Então, é uma coisa, a gente entra numa assembleia, numa sala, está sendo discutido assuntos políticos. Os políticos discutindo lá, fazendo alcançar o poder. Do lado de cá tem outra sala em que as pessoas estão meditando, estão rezando, estão discutindo evolução. Garanto que todos nós vamos sentir a vibração nessa sala e nessa sala, porque é palpável, é como se tocasse uma faca. Isso aí eu acho que vocês todos, a maioria, sentem isso. O gato, deve ser mencionado aqui em primeiro lugar. Um gato feliz em casa pode elevar as vibrações de 40 a 120 Hz. Um gato feliz, bem alimentado, ronronando e tal. Bom, qualquer pessoa que dormisse à noite, um gato ronronando em sua cama, pode se considerar sortudo, pois essas vibrações de gato elevadas são puro remédio. Espera aí, que aqui é todo cheio de gato.
10 gatos. Quer dizer que lá em casa a vibração era alta. Essas vibrações nos acalmam e reduzem o estresse. Como falei, o fato de eu estar sentadinho nessa cadeira, sem momentaneamente estresse nenhum. Ninguém me cobrando nada. Isso não significa que eu estou vibrando nessa vibração que nós estamos definindo aqui. Entendeu? Isso vai depender da elevação, do alargamento da consciência que a mente tem. Essas situações nos acalmam e reduzem o estresse. Estudos demonstram que elas estimulam a cura de ossos e tecidos, mas os gatos nem sempre estão presentes, mas as plantas estão e podem fazer ainda mais. Os citros, pé de laranja, pé de limão, vibra em R$90. A lavanda, R$118. O incenso, R$140. Capim dourado, R$180. Cannabis. A popular maconha, 200 pé R$220. E a rosa, R$300. Quem tiver a felicidade de morar numa casa com 1 metro quadrado de terra, prepara a terra e põe uma roseira. R$300 uma roseira. É rosa. Por exemplo, o câncer vibra a R$56 e não tem chance de sobreviver a longo prazo se a pessoa que sofre de câncer dividir o quarto com uma magnífica planta de cannabis. Está com câncer? Faz um vaso grande, se a polícia não chegar. Tem uma mudinha para vender. Agora imagine, nós já estamos vibrando a R$38. Quando, na hora que a Terra estiver já adentrada na quinta dimensão, vai vibrar na base de R$50. Quer dizer, além, sem falar a questão das médias, só a vibração já vai eliminar uma grande parte aqui. Por exemplo, eu não sou vacinado contra a tal da pandemia e também nunca usei máscara. E nunca tive nada dessa Covid. Debito eu, ou acredito, melhor dizendo, acredito a minha constante elevação. Eu me lembro que eu tive no hospital, sou diabético, não tive qualquer, tive uma crise diabética lá, fui para o hospital. Mas o velho, só que eu acho que o único que não tinha Covid no hospital era ele. E eu dizer que não tinha, o menor você tem. Mas olha só, depois de 2 dias lá internado, eles deixaram de considerar que eu tinha Covid, né? Ficou a questão da oscilação glicêmica. Sempre o moral, quer dizer, a Covid provavelmente bateu em mim e voltou. Estava no centro, no hospital, todo mundo com Covid. Sem considerar possível. Então, isso é uma observação. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou meu hoje agora. Os benefícios dessas plantas para a saúde também são a razão pela qual elas são proibidas. Se o álcool curasse, seria proibido. A gripe, que por um tempo foi chamada de corona, vibra em torno de 5,5 Hz e morre acima de 25,5 Hz. Portanto, para as pessoas com uma vibração alta, essa infecção Covid é apenas uma pequena irritação que é tratada rapidamente. Talvez esse seja o meu caso.
Talvez, não sei. Agora imagina, pega uma pessoa, diagnostica ela com um Covid. O que faz a vibração dela? Nós vamos ver aqui para onde vai. Vai lá para baixo. E qual é o resultado disso? A Covid está perto. Eventualmente até mata se cair na mão dele. As pessoas com baixa vibração têm problemas. Os motivos podem ser o medo, o estresse, bem como a inveja, a raiva, o ódio, a ganância, ou a dor. Até mesmo a gripe se torna um perigo. Por exemplo, uma pessoa com dor, uma dor de trigêmeo, uma dor de dente muito forte, dor de trigêmeo, manda para ele. É. Ou eu, sofri muitos anos com trigêmeo. Vai de 0,1 a 2 Hz. Eu imagino, quando estava tendo uma crise de trigêmeo, que é a primeira ou segunda dor maior do homem pode ter, durante dias, semanas, meses, se eu não fosse agarrado em Deus, eu estaria vibrando 1 Hz, 2 Hz. Se eu pegasse uma crise, ansiedade de 0,2 a 2,2 Hz. Irritação, 0,9 a 6,8 Hz. Ruído, 0,6 a 2 Hz. Eu vim para Goiás por causa de ruído. Morava em São Paulo, não aguentava mais barulho. Vim para cá. Até agora eu estava bem. Agora começou, para mim está muito barulhento. Só que agora eu tenho alguns níveis a mais, uns furos a mais de elevação. Quer dizer, hoje eu tiro o ruído, mesmo com uma porta passando 3 horas no lugar no bar. Tiro direito. Surdez, papai. Hã? A surdez também é bom. Eu não sou surdo. Eu não sou. Não, mas é para minha mãe é uma boa. Ela desliga o aparelhinho. É aquela lógico. Eu não deixo a surdez A como minha surdez é seletiva. Orgulho, 0,8 Hz. Superioridade, vaidade, 1,9 Hz. Tem jeito para você? Obrigado. Se puder. Aumentar mais, virar Não, né? só virar para cima. Pra cima. Quer que gire? É melhor. Pelo contrário, a pessoa com alma mais elevada pode gerar altas vibrações em si mesma. A generosidade. Uma pessoa generosa, 95 Hz. Gratidão, 150 Hz. Amor e compaixão, 150 Hz. Isso se aplica a todos os seres vivos. Então, o fato de uma pessoa ter um nível de consciência que favorece a sua vibração em nível elevado, vamos dizer assim, mesmo num mundo de terceira dimensão, mantermos um nível elevado, nos poupa, inclusive, de doenças, né? E outros males. O amor incondicional existe a partir de 205 Hz. Uma pessoa realmente boa, uma alma boa. Você entendeu? 200 Hz. Música clássica, até 300 Hz, somente música de ouro, rock ou relógio.
nossos ancestrais também sabiam o que fazer. O mundo antigo, ainda mais que as pessoas de hoje. A questão dos sinos. Vocês sabem por que os sinos, no começo do século XX, todos eles acabaram com os sinos. No mundo inteiro. Porque os sinos eram feitos com uma vibração 328 Hz. Aí, quando descobriu que os canhões da Primeira Guerra precisavam de aço, tiraram todos os sinos da igreja, depois substituíram por 440 Hz. E não acalma, como era o latim, mas foi os sinos de igreja hoje é terrível. No começo do século XX, era para também geramos altas vibrações com tudo que nos traz alegria, como amar, rir, cuidar de animais, praticar esportes, cantar, dançar, passear, apreciar a natureza e assim por diante. Tudo que nos atrás dele. Portanto, cante, ria, ame e viva. Tudo ficará bem. Há discussões dos canais sobre onde obtém informações. A resposta é sim. O mundo espiritual do dia. Isso que eu estou lendo para vocês é pensar espiritual. As almas antigas que estão aqui nesse grau já conhecem muitas das minhas informações. Eles reconhecem intuitivamente porque não sabiam, porque a intuição é a voz e o conhecimento de nossas almas. Esse é o texto. Alguma coisa que Então, resumindo, para elevar a nossa frequência, fazer caridade, fazer o bem, amar, cantar, sorrir. Parar de agradecer, né, acima de tudo, ser grato, pronto. Ter roseira, ter cannabis, como o autor desse texto é americano, lá eles têm uma convivência com a cannabis maior do que a nossa. Eu nunca vi pé de cannabis na minha vida. Quer dizer, mas aplica-se a todos. Agora, uma coisa que é isso aí. Deu uma meia hora? Deu. Certinho? Eu calculei mais ou menos. Eu li isso aqui para em meia hora. Os comentários. Parabéns, Fernando. Espero que tenha ajudado. Parabéns.